Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. A gente vai falar sobre uma situação delicada. Muitas pessoas falam, tio Spook, fala disso, fala daquilo, aquilo lá, tal, traz tal assunto. Veja, todos os meus vídeos eles têm um pipeline, então a gente tem uma sequência de vídeos onde eu gravo, edito e publico no canal. Eu não sou de sair por aí fazendo o algoritmo, né? Então o algoritmo fica chamando o que as pessoas devem ou não ver. Dificilmente eu consigo colocar na mesma velocidade que o algoritmo trabalha, tá? Mas aí é uma questão minha. Acho complicado toque de caixa ficar saindo correndo fazendo vídeo. Então, alguns vídeos vão demorar um pouquinho. A gente tem então o caso que muitas pessoas me pediram para analisar, que é do homem que acabou falecendo em uma tentativa, então, de explodir ali o Congresso, o Senado, não é? Foi um atentado que aconteceu e que ele acabou acidentalmente, eu acredito que foi um acidente, que levou então a perder a sua vida. Veja, isso aí tem pós e contras, claramente, né? Assim, todo mundo falou, pô, tinha que morrer, morreu. Mas levar esse indivíduo preso e entender o que o motivou a fazê-lo seria o melhor do mundo, né? O melhor dos mundos. Por quê? Porque você saberia se houve ou não uma influência de terceiros, houve uma influência de efeito gado, manada, né? A manipulação do poder, as redes sociais e como isso lobotomizou esse indivíduo, tá? Então, temos que entender esses fenômenos. E é uma pena, ele acabou morrendo e até a casa dele, recentemente, foi alvo, então, de chamas pela, supostamente, acreditam, né, que foi a ex-mulher do cara que ateu fogo na casa. Por que ela faria isso, não é mesmo? Curioso. O que levaria uma pessoa a atear fogo em um ambiente, né? Há questionáveis os fatores, mas eu não vou entrar dentro desse critério, porque claramente entra numa teoria da conspiração, mas a gente acaba pregoando crime sem saber os reais motivos. Mas, né, se você ataca fogo em um lugar, vai atear fogo em um lugar, é para apagar completamente tudo aquilo que exista, resquícios, né, da pessoa e de terceiros. Bom, então vamos lá. Todo mundo viu essa notícia, ela foi realmente amplamente divulgada no dia 13 de novembro agora, de 2024, onde duas explosões em cerca de 20 segundos ocorreram perto do Supremo Tribunal Federal em Brasília, tá? No início da noite desta quarta-feira. Uma pessoa morreu e a área ficou isolada. Na hora, quando as notícias elas pipocam, né, é engraçado, porque a velocidade da notícia não é a velocidade real dos fatos. Então morreu uma pessoa, não morreu ninguém, teve vítimas, muitas pessoas morreram, não, ninguém morreu, não sei o quê. Até eles entenderem o que tinha acontecido, foi a noite toda trazendo notícias e somente 8, 9 horas da manhã é que a coisa se acalmou e falaram o que tinha acontecido. Mas até então ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu lembro de ter visto, então, alguns parlamentares com medo, os senadores ali, o pessoal falando e tal. E causou claramente um medo em muitos parlamentares que estavam então trabalhando às 8 e pouco da noite e causou então um medo. E no meio de entrevistas e outros temas você escutava os barulhos das bombas, né? Muito bem. O que se sabe então é que por volta das 7h30 da noite um carro acabou explodindo no estacionamento. Isso entre o Supremo Tribunal Federal e o dito anexo 4, que fica aí na Câmara dos Deputados, tá? Então, no porta-malas havia fogos de artifício e tijolos, e a ideia era fazer com que o negócio explodisse, voasse tijolo para tudo que é lado, e claramente, não só o fator da pólvora, mas o fato de projetar o tijolo poderia causar danos de penetração no corpo de uma pessoa, tá? O veículo tem placa do Rio do Sul, seria no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E o nome do dono seria Francisco Vanderlei Luiz. O histórico dele gerou muito debate nas redes sociais e é complicado tratar sobre essa temática, mas é muito ruim. Por quê? Porque muitos falavam, não, ele é bolsonarista, não é bolsonarista. Os grupos que ele segue é do Bolsonaro. Ah, mas é do PSOL, é do não sei do quê.
a galera fica muito dividida, né? Porque eles querem entender o fator para culpar então as autoridades. É muito ruim isso. Eu não sou político e eu não sou partidário, eu sou um apolítico, eu sou um apartidário. Então, para mim, eu cansei da política brasileira, cansei de políticos e eu acho que é tudo farinha do mesmo saco e sempre será. Tá? A política virou um circo e eu estou fazendo 2 pós-graduações em ciências políticas, tá? Uma eu já terminei, a outra eu ainda estou fazendo. E é uma matéria mais complicada ainda e mais complicada que o próprio MBA que eu fiz de auditoria hospitalar e administração hospitalar, tá? Eu fiz uma dessas, gestão na área da saúde. E eu acho uma matéria muito complicada, porque ela é completamente subjetiva. Então, quer dizer, tudo bem, o cara tinha um monte de bolsonaristas, canais bolsonaristas, influencers bolsonaristas, ok? E ele escutava somente, então, aquilo que vinha de um viés bolsonarista. Ele tomou uma atitude dessa para tentar matar o ministro do Supremo Tribunal Federal e causar danos, então, às pessoas que estariam ali passando. Cara, assim, ok, ele é bolsonarista, e daí? Quer dizer, discursos extremistas têm tanto de direita quanto de esquerda. E, novamente, eu estou sendo neutro. Neutro significa que nós temos um viés complicado de um lado e um viés complicado do outro. E isso pode levar a qualquer lado de extremos para uma amplitude. Leia-se, o Jair Messias Bolsonaro foi esfaqueado por um cara do PSOL, tá? O partido, então, vai ser penalizado? De novo, né? Quem é que mandou o cara esfaquear o senhor Jair Messias Bolsonaro? Tá? Da mesma maneira que a gente teve, então, um atentado que foi contra o ministro. Né? E a gente está tendo agora também mais um discurso que surge na mídia de atentados contra a vida do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Alexandre de Moraes e outras pessoas advindo, então, de uma conspiração aí militar. Ou seja, o Brasil realmente não é para amadores. É complicado, tá? Então, Francisco Vanderlei, ele foi candidato vereador pelo PL, que é o Partido Liberal, partido então fundado para o senhor Jair Messias Bolsonaro, isso em 2020, e ele acabou não se elegendo. E, infelizmente, né, acredito que o ódio dele por não se eleger e pelos fantasmas, então, que ele cria na sua cabeça, causou este dano, né, um atentado contra a sua existência, bem como, não sei se teve feridos, né, mas acaba afetando outras pessoas. Então, segundo o irmão de Francisco Rogério Luiz, ele era solteiro, atuava como chaveiro e tinha 2 filhos, de 37 e 38 anos. Pô, são pessoas bem mais velhas. Cerca de 20 segundos após o episódio no estacionamento, Francisco morreu em uma outra explosão ocorrida na Praça dos Três Poderes. Há 20 segundos, tá? E antes da explosão entre a frente do Supremo Tribunal Federal, o homem tentou entrar no prédio. Ele jogou um explosivo embaixo da marquise do edifício, mostrou que tinha artefatos presos no corpo a um viajante, deitou-se no chão e acionou um segundo explosivo na nuca. Tá? E aí tem aqui diversas passagens dele, textos e tudo mais, a forma do segurança, como ele abordou o cara. No boletim de ocorrência também consta que o homem compartilhou mensagens pelo aplicativo WhatsApp que antecipavam o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, manifestando previamente a intenção do autor em praticar o autoextermínio e o atentado à bomba contra pessoas e instituições. Cara, é loucura isso, né? Em 2024, a gente vendo todos esses crimes, né? Essas ações contra a sua própria vida. É ruim, né? É bem ruim isso. Os lados estão cada vez mais extremistas. É complicado como a política, ela deixa de ser só um estado de filosofia para a gente poder entender os movimentos da política em pró ao benefício de grupos, né? Leia-se grupos, não do povo. A democracia, ela não existe, ela nunca vai existir, tá? Basta ler Foucault que vocês vão entender que a democracia, ela não existe. Existem outros escritores muito bons dentro desse aspecto da democracia, e se realmente a democracia existisse, todos os candidatos seriam eleitos, né? Afinal, é o candidato do povo e não de uma maioria
eleitoral. Mas isso é um discurso filosófico advindo, obviamente, das escolas da filosofia que fizeram parte, então, de todo esse escopo do surgimento dos fenômenos políticos observados, né, desde a Grécia até hoje. Mas, de novo, pontualmente falando sobre. Então a gente percebe como as situações elas acabam indo para um extremo. Então você tem o esquadrão antibomba sendo manifestado, sessões do plenário da Câmara ali foram suspensas, o Supremo Tribunal Federal já tinha terminado, os ministros e servidores foram retirados em segurança e blá blá blá, tá? E aí o resto tem aqui, essa aqui foi a apresentação que eu vi, que a deputada Erika Hilton estava dando uma entrevista e as bombas estavam comendo soltas de fundo, né? E ela nem para a entrevista, mas ela fica olhando para o canto, vendo o que poderia ser. E aí, infelizmente, é esse rapaz aqui, tá? Que foi a figura que causou, então, este atentado. E muitas pessoas viraram para mim e falaram, poxa, tio Spook, você consegue analisar este indivíduo? Sim, eu consigo. Tá? E fica a critério se querem que eu faça o testando demo. Eu acho que não é necessário a gente fazer o testando demo dele. Tem outro testando demo mais interessante que eu vou fazer, de uma figura que realmente acabou falecendo e me causou ali até um zelelé num podcast. Mas eu vou trazer isso para vocês depois. Muito bem, então aqui está a figurinha, o senhor Francisco Vanderlei Luiz. Vamos analisar a energia do senhor Francisco Vanderlei Luiz, o qual hoje se encontra, obviamente, como um belo obsessor no mundo espiritual, tá? Uma figura ali que tinha os seus transtornos mentais. Ele sofria, sim, de transtornos mentais sérios, principalmente síndromes de perseguição. Então vamos lá, vamos observá-lo. Primeira coisa que a gente percebe e analisar a energia dele são dois pontos que chamam muito a atenção, tá? Primeiro ponto das emoções inferiores e, claramente, uma energia que sai do lado esquerdo do cérebro, advindo de todo o seu sistema nervoso. Geralmente essas combinações de fuga de pensamento, mundo abstrato e pensamentos avoados dessa maneira, como a gente percebe, é uma pessoa que está fora da sua realidade. Ele não está condizente com a sua realidade. Então ele cria um mundo paralelo, ele cria um outro universo. Isso pode ser visto entre a neurose, a psicose, não é perversão. Tá? Freud traçava 3 padrões de comportamentos desse tipo, então nós tínhamos a neurose, a perseguição, a perversidade e a psicose. Quando a gente tem neurose e a psicose, há uma grande diferença entre as duas. A grande diferença é a noção da realidade. O cara que tem neurose, ele ainda faz parte de um princípio da realidade. Ele pode ter a síndrome de perseguição, ele pode realmente ter todos os transtornos vistos, mas ele ainda mantém um alicerce junto à realidade. Quem sai da realidade, então, é quem tem a psicose. Ele cria síndrome de perseguição, ele cria realmente teorias da conspiração, ele cria vários aspectos sobre o mesmo e cria até personagens, né? Então ele pode assumir personagens também, caricaturas, um outro eu que acaba surgindo dentro desse procedimento e ele perde completamente a noção de toda a realidade, tá? Então o que nós temos aqui realmente é uma psicose, ele passa a perder a noção da realidade e ele entra em um mundo abstrato, um mundo de perseguição, teoria da conspiração, jogos de conspiração e tudo mais, e ele age exatamente como era o medo visto pelas pessoas quando em 2020 surgem os primeiros grupos de Telegram, disparando informações de teoria da conspiração, fake news e mentiras nas redes sociais para grupos ali de pessoas que então trabalhavam espalhando essa ignorância, e isso gera pessoas como o senhor Francisco Vanderlei, que são pessoas que vão receber essas informações, eles não têm discernimento, eles não têm muito
muita capacidade interpretativa ou mesmo o superego ativado, que vai ter um princípio ético e moral extremamente elevado em dizer, ah, cara, puta, isso aqui é uma idiotice, e joga fora, né, deleta as mensagens, vai pegar um livro, vai ler, vai estudar, vai fazer outra coisa da vida que seja mais saudável do que ficar sendo alimentado por pessoas que vivem numa teoria da conspiração 24 horas. Eu detesto teoria da conspiração, tive já ao lado de pessoas que viajavam na maionese e acho isso muito ruim. O segundo aspecto, então, que conecta e gera a representatividade disso é a parte das emoções inferiores. Ele tem uma estrutura de lodo enorme agindo sobre todo o seu peito e suas costas. Isso é muito complicado, por quê? Porque quando você tem uma estrutura como essa e uma pessoa que tem já pensamentos abstratos, ele não tem nem o racional, nem o emocional para equilibrar aquilo que ele está recebendo de informação, como ele processa as informações, como interpreta e absorve as informações. Então, como eu sempre falo no canal, existem 3 travas que acabam dando um limite ao bom senso. Então nós temos a nossa mente, a qual recebe uma informação e ela vai ressignificar aquilo ou não. Então ela vai dizer, vale a pena ou não essa informação? Ela me agrega ou não? É uma informação útil para mim ou não? Ou é uma total imbecilidade? Muito bem. Se passa para o segundo estágio são as emoções, o qual ele vai sentir aquele pensamento, ele vai significar aquele pensamento, ele vai interiorizar aquele pensamento. É a ideia do, será que eu estou sendo traído? É um pensamento. Quando esse pensamento ele é interiorizado, eu passo a sentir a emoção da traição. Então, quando ele recebe as informações de teoria da conspiração, ele passa a achar que é verdade e ele começa a vivenciar essas teorias de conspiração como um ato verdadeiro. Quando a gente passa, então, a vivenciar uma situação como essa, tem gente que vira James Bond, tem gente que vive tem gente me olhando, meu Deus, a câmera está me vendo, olha, o Google está prestando atenção em tudo que eu falo e tudo mais. Então, vive uma teoria da conspiração. Teve um vídeo que eu assisti do senhor Alexandre de Moraes, o qual ele fala sobre o Google e fala que quando ele pensa num carro vermelho, acontece dele receber, então, propagandas de um carro vermelho. Existem certas coincidências que acabam aparecendo e essas coincidências nos remetem a isso. Eu concordo que a gente tem que ter bom senso, mas a plataforma, tanto as plataformas de e-commerce que a gente tem, mas também o Google, que então fornece esses nossos materiais colhidos da nossa própria pessoa, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente vai atrás, daquilo que nós consideramos como fatores essenciais para a nossa existência, o nosso consumo, eles são compartilhados entre o Google e todas as empresas de e-commerce. Então, eles passam a receber, sim, eu tenho certeza que eles fornecem, então, essa informação realmente a compra desses dados como figuras de algoritmo e as pessoas, infelizmente, tornam-se alvos e objetos de consumo manipulados pela mídia. Isso daí não é uma teoria da conspiração, de fato existe essa possibilidade sim. Mas a gente não pode nos deixar levar pela mesma percepção que o senhor Francisco Vanderlei teve, tá? Em achar que tudo é conspiratório. As coisas existem, cabe a gente só frear. Então freie, né? Limpe o seu cookie de pesquisa, dê um F5 na tua máquina, dá um refresh, joga tudo fora daquilo que então tornou-se alvo de pesquisa e não permita então que isso seja capturado pelo log da sua máquina. E é tão fácil, tá? Eu tenho esses sistemas, então eu mesmo arbitro dizendo, Google, você não vai saber o que eu faço, não lhe diz respeito à minha existência. Tá? Eu sou assim também, acho que ser antissocial é necessário. Então ele tem isso daqui extremamente ativado, todas as emoções inferiores. Com isso, a gente vai ter um bloqueio muito grande em todos os órgãos dessa região. Fígado, coração aqui, o pâncreas. Então ele pode ter diabetes, ele pode ter muitos problemas de refluxo, dores de estômago, gastrite, aumento da acidez, hérnia de hiato. Claramente com a diabetes, o pâncreas ele deixa de processar, ele deixa de produzir certas enzimas, então isso daí também afeta, tá?
Então, todo esse bloqueio sobre os órgãos ocorre exatamente pelas emoções inferiores. Quando a gente fica muito ansioso, muito nervoso, o estômago age, o sistema respiratório age. Porém, atrás dele nós temos um grande, grande, grande problema. Eu chamo esse obsessor de sleep tongue. Na verdade, é o snake tongue, né? O snake tongue, ele é uma espécie de fofoqueiro. Quem assistiu o Senhor dos Anéis sabe que nos Cavaleiros de Rohan, quando o rei estava no seu castelo, ele passa a ser influenciado por um cara que fica buzinando no ouvido dele todas as mentiras e ele meio que seduz o rei, ele hipnotiza o rei perde então a sua força de vontade e ele fica acomodado enquanto que o reino dele vai para a cucuia. Eles chamam de snake tongue, né, ou língua de cobra. Certas pessoas que são fofoqueiros por natureza, certas pessoas que são manipuladores, principalmente dentro da política e de líderes políticos, ao morrer, eles vão se tornar esses obsessores que nós chamamos então de snake tongue, os caras que têm a língua de cobra. O snake tongue, então, ele faz sim a sua influência no mundo espiritual, agindo sobre pessoas. E isso é legal e eu agradeço ao Sr. Francisco Vanderlei pela oportunidade de aprender com você, depois de morto, complicada essa frase, mas é verdade, ver a existência de snake tongues, né, aqueles fofoqueiros e manipuladores, junto então a redes, grupos de pessoas que são manipuladoras da informação. A mídia sempre foi uma grande manipuladora de informação, ela sempre predetermina aquilo que ela quer ou não. E dentro das ciências políticas a gente aprende que a mídia ela não é neutra, ela tem sim um viés. Esse viés é claro, ela manipula os canais de comunicação, dando o viés que ela assim quer. Não existe uma mídia neutra. Por que eu falo isso? Porque existem cronogramas, existem assuntos específicos a serem colocados. Isso é estudado dentro das ciências políticas. Então, por exemplo, existe o entretenimento. O entretenimento, coisas idiotas, serve para atrair o público para os seus canais de comunicação, que são jornais mais sérios, e o qual eles vão pegar esses grupos de pessoas de entretenimento e eles vão colocar, então, uma política comercial de informações mais forte, mais enviesada. Então, eles manipulam, sim, as pessoas como elas querem e o público que elas querem. Tá? Então vocês vão ver que muitos canais da internet que tem ali então um viés político, sempre tem um videozinho idiota, sempre tem uma coisinha idiota que atrai o público, tá? Isso faz parte de um fenômeno da comunicação. E quem estuda isso bate o olho e sabe que então o termo é canalice, tá? Por quê? Porque ele faz phishing, ele pesca aquele que realmente ele quer para enviesar dentro da sua política comercial ou política de informação. Então, ele tem um obsessor interessantíssimo que sim, veio sim de grupos que instigavam então o ódio. Sim, veio, tá bom? Existe. Agora, existem certos detalhes que também acometem a esse indivíduo, tá? Fisicamente, toda a estrutura dele acaba sendo comprometida e é bem curioso por quê? Primeira coisa que ele vai ter é uma perda enorme nas visões, tá? Então, os dois olhos, ele pode sofrer catarata, ele pode ter perda de visão, ele pode ter perda auditiva, principalmente do lado direito, tá? Então ele pode vir a ter certas complicações em todo o rosto do lado direito. Quando a gente fala dessas emoções, então além obviamente de toda essa estrutura física que foi citada, que vai apresentar problemas, tá? Garganta, então ele pode ter queda de imunidade, problemas sérios de fala, perda de fala e problemas de hormônios no corpo. Então a garganta também torna-se afetada. O sleep tongue, ele age então sobre toda essa área, só que ele é pequeno, ele não é grande. Esse sleep tongue, né, o snake tongue, ele não é grande, ele é pequeno, tá? Por quê? Porque eles agem geralmente
abaixados, curvados, sorrateiros. Eles vêm como uma sombra para cima das pessoas e eles utilizam então o ouvido e a mente para poder manipular aqueles que eles querem. Tá? A fragilidade, então, os meios de conexão acontecem em qualquer ponto do corpo. Ele pode se conectar na garganta, pode se conectar no sistema nervoso ou mesmo no ponto das emoções inferiores, pois a vulnerabilidade já está aberta no caso do senhor Francisco Vanderlei. O ponto que também chama atenção é a região do quadril. O quadril dele tem uma vulnerabilidade muito grande, principalmente rins, hipertensão e relações familiares. As relações familiares dele podem ser muito complicadas, o que gera então dores fortes na base do quadril, problemas de locomoção, tá? Problemas na parte do sistema ósseo do quadril. Por que eu falo isso? Porque a ação então do Sleep Tongue ou Snake Tongue age diretamente sobre esses pontos que são os principais. Afeta a família, afeta as relações familiares, afeta todo o emocional, afeta o mental. E o que acontece com a ação? A ação ela é só feita, ou seja, o ataque ele só ocorre quando toda a estrutura dele acaba sendo fragilizada e o ponto que comanda isso é o ponto do instinto. Ele age sem pensar. Ele agiu sem pensar, ele agiu completamente pelo impulso, ele agiu simplesmente pela vontade de. Só que nesse caso é um marionete. Ele não age sozinho. Ele torna-se um marionete. Ele foi facilmente induzido, manipulado e ele pode ter sofrido, sim, influências de terceiros diretamente. Pode. Novamente, eu não sou uma pessoa, eu não sou um médium, eu não sou uma pessoa que conhece esse cara, eu não sou uma pessoa ligada a ele, eu não tenho partido político, eu não tenho viés político, faço questão de não votar como uma opinião pessoal e particular minha, eu não tenho candidato de estimação. Eu tenho que deixar isso bem claro, porque senão vão falar que eu sei coisas e eu não sei coisas. Eu sou só um clarividente, uma pessoa que vê através de uma foto, uma imagem ou estando presente nos ambientes. Então, sim, ele teve influências de outra pessoa que o incentivou. Pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Eu acredito que foi uma mulher que o incentivou a fazê-lo. Tá? É uma opinião minha, pessoal, particular, de alguém que não conhece o seu Francisco, tá? E eu não tenho nada a ver com essa história, ok? Então, para aqueles que não acreditam, pode falar, o Rodrigo está chutando, sem problema, eu prefiro, tá? Do que correr riscos de achar que eu estou envolvido com algo. Então, não tenho nada a ver com isso, estou dando já o disclaimer, avisando que o que eu estou fazendo é simplesmente uma análise do corpo de energia dele, como eu sempre fiz em todos os vídeos do canal, tá bom? A gente vai analisar a casa dele, tá? Eu vou analisar a casa agora, então com o vídeo da casa aqui, tá? E a gente vai ver o que aconteceu. Claramente, a casa dele pegou fogo, tá? Atearam fogo lá dentro, mas essas foram as imagens antes da casa, então, ser incendiada, tá bom? E a gente vai fazer, eu vou fazer a análise. Mas vai ficar para o segundo vídeo. Então, esse aqui já deu um bom tempo e há necessidade da gente fazer o disclosure das informações. Então é isso. A gente vai fazer então a análise amanhã. Eu agradeço de coração a todos vocês. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você você vai ser levado a uma pagininha que ali você escolher e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.